Olá você, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Notícias Comentadas com o advogado, jornalista, professor, doutor, enfim, doutor Orlando Gomes, com toda a sua experiência e cada programa uma verdadeira aula de direito e comentando as notícias aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem. A exemplo do que faz o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que faz o Supremo Tribunal Federal, através do programa Saber Direito, e outros programas da televisão, nós também estamos aqui para comentar os assuntos que interessam a sociedade. Não só jurídicos, mas assuntos de interesses nacionais e internacionais. Diariamente, neste horário, aqui estaremos com muito prazer e com muita satisfação. Doutor Orlando, ultimamente nós temos visto aí muita gente sendo presa, muita gente sendo investigada, gente famosa, político famoso, e não só na área política, mas também na área civil, criminal aí, traficantes. E uma palavra aí que sempre está em evidência é delação premiada. O que é isso, doutor? Dilação premiada. É um nome bonito, né, procurador? Dilação premiada. Dilação premiada. Lei 8.072 de 1990 e Lei 9.034 de 95. Quando se fala em dilação premiada, se pensa no Ribeiro e se pensa no Roberto Jefferson. E em traficantes também famosos aí que são presos e que... São presos, né? Dilação. Aliás, a dilação premiada é o seguinte: quando o réu colabora com a justiça na investigação do crime, o juiz poderá até dar a ele o perdão, até o perdão. Eu estudei profundamente esse assunto antes de ir para a televisão. Estudei muito bem. Peguei a Lei 8.072 de 90, a Lei 9.034 de 95, estudei os comentários que foram feitos pelos magistrados em torno do Roberto Jefferson, em torno do Ribeiro. É uma lei que tem causado grandes debates. Compete ao juiz ou ao promotor. Nos parece que o juiz fica de lado. O juiz homologa ou não. Mas o Roberto Jefferson, que aliás está muito doente, né? O senhor viu como ele está magro nas fotos ultimamente? Realmente é uma situação... Porque foi ele quem fez a denúncia do mensalão. Ele abriu a boca. Ele forneceu à justiça todos os elementos para o início do processo criminal. E foi condenado. Condenado por quê? Embora ele tivesse esclarecido à justiça os detalhes do mensalão, ele não explicou onde foi parar a elevada soma de dinheiro que ele pegou. Dizem os comentaristas que ele disse que jogaram no colo dele não sei quantos milhões, mas ele não disse para onde foi esse dinheiro. Ele não disse. Foi condenado. Aliás, dos 13 implicados, 10 foram condenados. O Clodoaldo, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Hoje eu vi no Supremo Tribunal Federal uns comentários muito interessantes sobre a formação de quadrilha. Eles estão absolvendo esses corruptos da formação de quadrilha. Sabe por quê? Porque a formação de quadrilha não se configura quando é um fato isolado. A formação de quadrilha é quando há uma sequência de crimes diferentes, em épocas diferentes, mas ali foi apenas um complô político.
um fato transitório, um fato só. Então, uma desembargadora, uma ministra entende que não cabe, no caso, a concretização do crime de formação de quadrilha. Então, esses réus estão sendo processados por 3 crimes. Derruba um, derruba outro, fica por um só, prescrição, ninguém sabe no que vai dar. Mas o certo é que há esta nova concepção, formação de quadrilha. E quem disse foi um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um fato isolado só não caracteriza a formação de quadrilha, podendo eles todos serem absolvidos por esse crime que faz parte da denúncia do representante do Poder Público Federal. Doutor Orlando, nós temos visto e acompanhado aí, de vez em quando, empregadores que faltam com respeito aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos seus empregados, e o assunto acaba passando dos limites aí pelo abuso de autoridade, abuso de poder, né? E muitas pessoas aí acabam sendo humilhadas no seu local de trabalho. Nós temos um caso aí onde um empregador chamou a sua colaboradora de cozida, morta em pé, podre. Eu gostaria que o senhor comentasse. São fatos assim desagradáveis aí que passam dos limites aceitáveis. Meus amigos, eu ouvi um comentário na televisão do professor Januário Fernandes de Souza. Ele falava exatamente sobre a questão dos danos morais na justiça do trabalho. Nós já falamos aqui várias vezes que a Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10, diz que a dor na alma é indenizável. Qualquer dor na alma. Por exemplo, a mulher traída, o fato vai a público, ela se desmoraliza, ela pode pedir uma indenização por dano moral, dor na alma. Alguém é chamado de ladrão, dói-lhe a alma em público, indenização por dano moral. No caso aqui, a moça foi chamada de podre, morta-viva, cozida. Podre, morta-viva, cozida. São termos pesados e que realmente provocam aí humilhação. Na presença dos demais colegas e clientes que estavam no estabelecimento. Ela saiu chorando e foi embora para casa. Saiu chorando, foi para casa. Ela pede uma indenização de 50 mil reais. Está se preparando. Porque a vergonha que ela passou foi muito grande. Ainda mais, ela estava um pouco adoentada. Mas, de qualquer forma, não se justificaria tal atitude. Doutor Orlando, um assunto que até complementa isso que o senhor falou, mas agora não é na área trabalhista, mas uma mulher foi condenada aí pela falsa imputação de paternidade. Foi na 6ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenou aí uma mulher a indenizar o ex-companheiro por danos materiais e morais em razão da ilegítima paternidade da filha a ele atribuída. A decisão foi unânime. Eu nunca tinha visto um caso assim, doutor. Gostaria que o senhor fizesse seus comentários. Meus amigos, aqui é um caso muito curioso. E a notícia diz: mulher é condenada por falsa imputação de paternidade. De fato, uma imputação dessa pode dar dor na alma. E agora uma perguntazinha à parte. E como fica a cabecinha desta criança? Pois é, chamando ali, foi 2 anos, a criança já estava com 2 anos, chamando de pai, né? Já entende, pai, exatamente.
E como fica a cabecinha dessa criança? A mulher imputou ao homem a paternidade. E como fica esse homem também, doutor? Que Esse aí homem essa mulher falando que era filho dele e tal, e de repente vai-se e descobre que não era. Falsa paternidade biológica. E é o seguinte, ele era estéril. Ele não procriava. Mas além da prova de que ele era estéril, também o exame de DNA determinou que ele não era e não é o pai da criança. Então, a 6ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a mulher a indenizar o ex-companheiro por danos materiais e morais, em razão da ilegítima paternidade da filha a ela atribuída. A decisão foi unânime do Tribunal da 6ª Turma, Tribunal de Justiça. A soma chega a quase 20 mil reais da indenização. Da 18.872,62. Doutor Orlando, estamos chegando aí ao final de mais uma edição do nosso programa Notícias Comentadas e vamos mandar um abraço aí para os amigos que nos acompanham. Muito bem. Farmácia Vale Verde. É o Marcos e o Fernandes aqui, todos os demais funcionários aqui da Vale Verde, aqui na São Paulo, bem na esquina do calçadão. Um abraço a vocês todos. Um abraço ao Pedrão, lá do Rancho do Gaúcho. Ô, Pedrão! Pedrão é nosso amigo, homem dinâmico, trabalhador, homem de progresso. Um abraço a toda a equipe lá do Rancho do Gaúcho. Com este calor, doutor... Com este calor, haja sorvete e haja almoço também lá no Rancho do Gaúcho. Falando em sorvete, agora é com o Marcos, né? Do Primo Marcos Sorvete. Do sorvete. Ô Marcão, você está sendo convidado para vir aqui para falar com o nosso povo aqui, viu? Uma empresa aí que está aí genuinamente londrinense. Tradicional em Londrina. O Marcos da sorveteria Primos é uma tradição aqui em Londrina. GV Multimarcas GV e aquela Multimarcas. promoção. Falando que assistiu aqui no nosso programa, você ganha transferência grátis. Exatamente. Se você chegar lá no Renato Orlando Gomes, disser que você ouviu a propaganda aqui e comprar um veículo lá, você vai ganhar transferência. E o Eduardo Alfaiate é o que faz essa roupa aqui, ó. Tá? Bonitinho, é o que o Eduardo Alfaiate faz pra gente aqui, né? Um abraço, Eduardo Alfaiate. Alfaiate. Doutor Orlando, não tem E o Silvio Romero. Silvio Romero, é nosso contador. Nosso né? contador aqui de cima Isso, também, é. Central Contabilidade. né? Central de Contabilidade, né? Exatamente. E para você também, um abraço a todos os amigos que têm nos acompanhado, têm assistido nossa programação. Muito obrigado, continue sintonizado. Doutor, vamos embora? Voltaremos amanhã. Apenas notícias comentadas. Nada mais do que notícias comentadas. Notícias que são de interesse da nossa sociedade. Graças e até amanhã.